Bem-vindo a Focalinhas. Estamos de volta aqui, um lugar onde cada linha ganha voz. Esse canal eu criei com o objetivo de fazer leituras em voz alta, página por página, como se estivéssemos lendo juntos. Começamos lendo Machado de Assis, O Alienista. No primeiro vídeo a leitura foi até a introdução. E agora nós vamos ler o capítulo 1 e 2 nesse vídeo. É um vídeo de leitura real, então alguns erros podem acontecer, mas eu vou buscar ler da melhor forma possível. Então nesse capítulo nós vamos ler de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. São poucas páginas, uma, duas, aí já começa aqui o capítulo 2, Torrente de Loucos, e dá no total aqui 5 páginas antes de chegar no capítulo 3, aí nós vamos parar no capítulo 2 e continuamos em diante nos próximos vídeos. Espero que gostem, então vamos começar. Capítulo 1. De como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo ao rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele a sua majestade, é meu emprego único, Itaguaí é meu universo. Dito isto, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos 40 anos casou com de Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe: Simão Bacamarte explicou-lhe que de Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, assim, apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, únicas dignas de preocupação de um sábio, de Evarista era mal composta de feições. Longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. De Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 2 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí, enviou consultas para as universidades italianas e alemãs, e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama
nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e a sua resistência, explicável, mas inqualificável, devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção: o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia e ainda no reino uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arrobo de intimidade doméstica, exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim de Soares, boticário da vila, e um de seus amigos e comensais. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é erguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo o não pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência. Tão certo é que dificilmente se desarraigam hábitos absurdos ou ainda maus. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma um sintoma de demência, e não faltou quem insinuasse a própria mulher do médico. Olhe, de Evarista, disse-lhe o padre Lopes, o vigário do lugar. Veja se seu marido dá um passeio no Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre não é bom, vira o juízo. De Evarista ficou aterrada. Foi ter com o marido, disse-lhe. E disse-lhe que estava com desejos. Principalmente o de vir ao Rio de Janeiro comer tudo o que lhe parecesse adequado a certo fim. Mas aquele grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe, sorrindo que não tivesse medo. Ali foi a Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. A matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se
em permitir o uso de dois penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário pagaria 2 tostões para a Câmara, repetindo-se tantas vezes esta quantia quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e a da última bênção na sepultura. O escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos do rendimento possível da nova taxa, e um dos vereadores, que não acreditava na empresa do médico, pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. Os cálculos não precisos, disse ele, porque o Dr. Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu agora meter todos os doidos dentro da mesma casa? Enganava-se o digno magistrado. O médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí. Era a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declarava veneráveis os doidos, pelas considerações de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontípcio da casa. Mas como tinha medo ao vigário, e por tabela ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás, pia, que o padre Lopes lhe contasse ao moço a vida daquele pontífice eminente. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa. De todas as vilas e povoações próximas e até remotas, e da província e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias que duraram 7 dias. Muitos dementes já estavam recolhidos e os parentes tiveram ocasião de vir. O carinho paternal. Vou ler de novo. E os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Devarista, contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la 2 e 3 vezes. Apesar dos costumes caseiros e recatados do século, e não só a cortejavam como a louvavam. Porquanto, e este fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo, porquanto viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. Ao cabo de 7 dias expiraram as festas públicas. Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates. Capítulo 2. Torrente de loucos. 3 dias depois, numa expansão íntima, com o boticário Crispim Soares,
desvendou o alienista o mistério do seu coração. A caridade, senhor Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como o sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o boticário. Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior, acrescentou o outro. E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos para a Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram maníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais 37. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão que todos os dias, depois do almoço, fazia regularmente um discurso acadêmico ornado de tropos e de antítese e de apóstrofes com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigário não queria acabar de crer que um rapaz que ele vira 3 meses antes jogando peteca na rua. Não digo que não, respondia o alienista, mas a verdade é que Vossa Reverendíssima está vendo, isto é, todos os dias. Quanto a mim, tornou o vigário, só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel. Segundo conta a Escritura, provavelmente confundidas antigamente as línguas. É facilmente trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Esse pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno. Concordou o alienista, depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana alguma razão humana e puramente científica, e disso trato. Vá que seja, e fico ansioso, realmente. Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas só 2 espantavam pelo curioso do delírio. O primeiro, um falcão rapaz de 25 anos, supunha-se estrela d'alva. Abria os braços e alargava as pernas para dar-lhe certas feições de raios, e ficava assim horas esquecidas a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se.
O outro andava sempre à roda das salas e do pátio, ao longo dos corredores, a loucura do fim do mundo. Era um desgraçado a quem a mulher deixou por seguir um peralvilho. Mal descobrir a fuga, armou-se de uma garrucha e saiu-lhes no encalço. Achou-os 2 horas depois ao pé de uma lagoa. Matou-os a ambos com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco. Então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo para a cata dos fugitivos. A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de um algíbebe, que narrava as paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa. Toda a sua genealogia era esta: Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada engendrou Davi, Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, que sou eu. Dava uma pancada na testa, um estalo com os dedos e repetia 5, 6 vezes seguidas: Deus engendrou um ovo, o ovo, e etc. Outro da mesma espécie era um escrivão que se vendia por mordomo do rei. Outro era um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiadas a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 a outro, 1.200 a outro, e não acabava mais. Não falo dos casos de monomania religiosa. Apenas citarei um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João e prometia o reino dos céus a quem o adorasse, e as penas do inferno aos outros. E depois desse, o licenciado Garcia, que não dizia nada, porque imaginava que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu e abrasariam a terra. Tal era o poder que recebera de Deus. Assim o escrevia ele no papel, e o alienista lhe mandava dar menos caridade do que por interesse científico. E, na verdade, a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde. Nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração, e, aceitando essa ideia ao boticário Crispim Soares, aceitou-lhe também 2 sobrinhos, a quem incumbiu da execução de um regimento que lhes deu, aprovado pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, e assim também na escrita, etc. Era o melhor que podia fazer, para somente cuidar do seu ofício. A Casa Verde, disse ele ao vigário, a Casa Verde agora é uma espécie de mundo em que há o governo temporal e o governo espiritual. E o padre Lopes ria deste pio trocado. E acrescentava, com o único fim de dizer também uma chalaça: Deixe estar,
deixe estar, que hei de mandá-lo denunciar ao Papa. Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em duas classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou às subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências, inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim. Como não faria o mais atilado carregador? E cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos, não só os que vinham nos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria à força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia e mal comia, e ainda comendo era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão. E ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só palavra a de Evarista. Ok, então assim acabamos capítulo 1 e 2. Bem interessante, estou gostando. Espero que vocês tenham conseguido entender também. Interessante como o médico montou essa casa de tratamento psiquiátrico, algo inédito na cidade, e foi ali tendo incentivo de outros lugares, pessoas. Então vamos depois, no próximo vídeo, dar continuidade nos próximos capítulos. Capítulo 3, Deus sabe o que faz. E provavelmente o capítulo 4 eu ainda vou contar aqui as folhas. E esse aqui é a primeira vez que eu estou lendo esse livro, então vamos lendo juntos. Vejo vocês no próximo vídeo.